A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. Nós estamos estudando a revista CPAD, a revista aí do primeiro trimestre do ano 2023, que tem como objetivo falar sobre o avivamento que Deus promove no meio do seu povo e ainda vai promover. Então, assim, é uma revista muito prática, uma revista que vai nos chamar de volta à oração, ao arrependimento. Na lição número 1, já estudamos sobre isso, falamos sobre avivamento, explicamos o significado da palavra avivamento, o que é um avivamento no meio do povo de Deus, comentamos sobre os pré-requisitos para o avivamento, falamos também ali do avivamento que Deus promoveu na nação de Israel, depois que eles voltaram do exílio, ali na construção do templo, com Zorobabel, o profeta Ageu profetizou para que o povo se voltasse para Deus, buscasse a Deus, construísse o templo. Foi uma lição muito boa, com muitas aplicações práticas. E agora, na lição número 2, vamos falar sobre alguns avivamentos no Antigo Testamento. Sabemos que Deus promoveu muitos avivamentos naquela época, e vamos destacar aqui alguns. Vamos comentar sobre Moisés, Neemias, Samuel, Josias, só para citar alguns avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento. Aconteceram outros também, mas esses são os avivamentos que vamos estudar nesta lição. Sabemos que o Espírito Santo de Deus tem atuado na humanidade desde o início da criação. Muitos pensam que o Espírito Santo só atuou a partir do Novo Testamento. Não, sempre atuou no Antigo Testamento. Era o Espírito Santo que tocava nos corações para que as pessoas pudessem se converter, se arrepender, buscar a Deus. Era o Espírito Santo atuando o tempo todo ali no Antigo Testamento, naqueles rituais de sacrifício que apontavam para Cristo, para que as pessoas realmente se arrependessem dos seus pecados. E essa atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento resultou em muitos avivamentos. E eu convido você a assistir essa aula até o final para que você possa compreender esse assunto. Eu vou explicar aqui cada tópico e subtópico com detalhes, usando o slide em PowerPoint para que você possa compreender melhor a lição. E esse slide você pode usar na sua igreja. Se você usa slide na sua aula, aqui no EBD em Foco você tem um slide pronto. Com o slide pronto você tem muito mais tempo para estudar. O slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. Desde 2016 nós produzimos esses slides, subsídios, temos mais de 750 slides no site EBD em Foco, e lá você pode baixar todos eles fazendo a assinatura, vai ter acesso aos slides de adultos, de jovens, e alguns bônus, como slide de escatologia, sermões em PDF, curso base de teologia, cursos diversos, um conteúdo bem completo mesmo. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com ou entre em contato no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o link para o site, tem o nosso WhatsApp que você pode entrar em contato conosco para tirar todas as dúvidas. E você sabe que além do site temos nosso canal do YouTube. Então se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, já peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe o like, deixe o seu comentário, participe conosco. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Vamos para o texto áureo que diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, 10, parte A. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Ou seja, só vai acontecer o avivamento se o povo se arrepender, se o povo orar, se o povo buscar a Deus. A igreja tem que estar voltada para a oração. O avivamento, ele leva o povo a orar, mas a oração leva o avivamento. É até difícil dizer o que vem primeiro, mas nós temos que ter um compromisso com Deus e a oração faz parte desse compromisso. A oração é algo maravilhoso porque é o momento que nós conversamos com o nosso Deus e nós ouvimos ele falar também. O crente tem que orar. O crente, ele tem que buscar a Deus, e quando ele busca, quando ele ora, Deus responde e as bênçãos de Deus são derramadas sobre o seu povo. Vamos avançar aqui. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônicas 34, de 29 a 33. Essa leitura está dentro do contexto de Josias, o rei Josias, que foi um rei que promoveu um grande avivamento na nação de Israel. Ele foi o último rei bom da nação de Israel. Depois de Josias, as coisas foram de mal a pior.
mas ele foi usado pelo Espírito Santo para promover uma grande mudança, transformação na nação de Israel. Eu vou avançar aqui a leitura, mas durante a aula a gente vai comentar sobre Josias. Vale ressaltar que a aula não fala somente sobre Josias, vamos falar também sobre Moisés, sobre Neemias e Samuel. Introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Isso aí é um fato, sabemos que a nação de Israel nem sempre ela foi fiel a Deus. Vários momentos eles pecaram, principalmente por causa de reis ímpios, reis que não tinham compromisso com Deus. Eu digo ímpios assim, porque eles não se importaram com Deus, eles foram adorar outros deuses. Então foram reis que, apesar de conhecer a lei de Deus, apesar de ser da nação de Israel, conhecer todas as promessas, eles agiram contrário à palavra de Deus, pecaram contra Deus e levaram toda a nação a pecar, e a nação sofreu as consequências. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Deus sempre usou alguém para chamar a atenção do povo. Deus sempre usou alguém para ser um profeta, para fazer com que o povo se lembrasse do Senhor. E nós temos vários exemplos no Antigo Testamento, não vou citar aqui porque são vários mesmo, mas vamos entrar aqui dentro da lição para vermos alguns desses exemplos. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôndia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então assim, o objetivo da lição é mostrar que no Antigo Testamento, naquela época, a época da lei, o Messias não havia sido revelado, tinha todo o sistema de sacrifícios, mas ali Deus já promovia alguns avivamentos. Tópico 1. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. 1.1. O avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Isso aqui é uma história que nós conhecemos, está registrada em Êxodo. Vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 8, 9 e 13, que está assim, ó. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais numeroso do que nós, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Então, assim, um rei surgiu ali no Egito, um faraó, né, futuro, que não conhecia José, e escravizou ali o povo de Israel. A nação de Israel tinha já a terra que havia sido prometida para Abraão, mas eles saíram dessa terra quando teve aquela fome na época de José. E eles não retornaram, estavam meio que confortáveis no Egito. A gente observa que tudo isso aqui é plano de Deus para que o povo retorne à terra. Esse novo rei sobre o Egito, ele vai escravizar o povo, para que o povo ali perceba que tem uma crise. Observe só, a crise que nós falamos lá na lição número 1. E diante dessa crise o povo clama a Deus. É nesse contexto que Moisés foi chamado por Deus lá no Monte Horebe, viu a sarça que queimava e não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus chamou para libertar o povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés, que participou de tudo aquilo que estava acontecendo ali no Egito, ele sabia de tudo. Quando ele foi chamado por Deus, Deus fala com ele: olha, lembra que você faz parte de uma linhagem que eu tenho abençoado. Eu vou citar aqui Abraão, Isaque, Jacó. Moisés sabia disso. Então Moisés entendeu que Deus queria levar o povo de volta e entregar a terra para o povo. O povo tinha que habitar numa terra, porque Deus prometeu para Abraão que ia fazer dele uma grande nação. Essa promessa ainda estava na mente do povo. O povo sabia dessa promessa, mas eles estavam escravizados, estavam passando por uma crise, e diante de tudo isso o povo orou e clamou a Deus, e Deus ouviu a oração e levantou Moisés para liderar esse grande avivamento. Então, diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo,
por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então, assim, a gente já conhece a história. Essa questão das 10 pragas, eu costumo dizer que não foi somente juízo para os egípcios, mas foi também para que o povo de Israel entendesse que o Deus Todo-Poderoso é o único Deus que existe, e os deuses egípcios são deuses falsos. O povo vivendo muito tempo no Egito, é bem provável que alguns ali já estavam adorando deuses egípcios. Alguns israelitas já estavam compactuando com as coisas do Egito. E aí Deus envia as pragas mostrando que os deuses egípcios não têm poder nenhum, que os egípcios não tinham nada de bom para oferecer para eles já sabiam muito bem disso, que estavam sendo escravizados e que Deus queria libertar eles e entregar para eles uma terra onde eles iriam adorar a Deus. E, enfim, Deus já tinha todo o plano e o povo precisava saber desse plano. Então Deus realiza essa grande obra com o seu povo ali no Egito usando Moisés. Um resumo da história de Moisés e do livramento do povo. Qual é o propósito aqui desse tópico, desse subtópico aqui? É nós entendermos que quando o povo de Deus está passando por uma crise e o povo clama, o povo ora a Deus, Deus vai e atende a oração e cumpre as suas promessas. Deus cumpriu a sua promessa para a nação de Israel. 1.2. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então, assim, no tempo de Eli, o povo não tinha muito compromisso com Deus, porque o próprio sacerdote não tinha compromisso com Deus. Os filhos do sacerdote também não tinham. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Observe que aqui a gente está naquela fase de transição dos juízes para os reis. Tá? Então, assim, a gente sai do livro de Juízes, entra no livro de Samuel. Samuel é o juiz de Israel, ele é o líder daquela nação. E Samuel não é um rei, a gente sabe que ele não é um rei ainda, e o rei vai vir depois, com Saul, depois Davi, Salomão. Esse período foi um período crítico para a nação de Israel. Muitas vezes o povo esquecia de Deus, o povo desobedecia a Deus. E Samuel, como profeta de Deus, chamado, liderando a nação, ele bateu de frente com a liderança eclesiástica, vamos colocar assim, que era o sacerdócio. Então o sacerdócio estava corrompido, e o povo pecando, e Deus vai e permite com que o povo seja derrotado ali contra os filisteus. O resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como a tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Olha só como foi muito ruim para a nação de Israel a desobediência, o pecado. A arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus no meio da nação, foi levada pelos filisteus. Eles ficaram muitos anos sem a arca. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Então Samuel chama o povo ao arrependimento para que eles possam realmente abandonar o pecado. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 e 4. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Mais uma vez, avivamento é para o povo de Deus, avivamento é para o povo crente. Samuel está falando aqui com a nação de Israel para que eles possam se converter ao Senhor. Mas eles já não eram da nação, já era o povo escolhido? Sim, era um povo escolhido, era o povo que já pertencia à nação. Tudo bem, mas estavam vivendo em pecado. Então Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. E o povo realmente se arrepende, o povo, enfim, tira os deuses estranhos e servem somente
ao Senhor. Então houve aqui um grande avivamento na nação de Israel e Deus começa a abençoar. A partir daqui eles começam a ter vitória. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor e que lhe deu uma grande vitória. 1 Samuel 7,13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então, enquanto Samuel estava na liderança, Deus estava com ele, Deus abençoou a nação. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel 7,15. Aqui a gente tem a presença de um líder que deixou ser usado por Deus, que buscou a Deus e que alertou o povo contra o pecado. E o povo se arrependeu. Quando há arrependimento, quando há oração, tem avivamento. Tópico 1.3. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar os seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. 2 Crônicas 33, 5 e 6 diz assim, edificou altares a todo o exército dos céus, ou seja, as estrelas, tá? Estava adorando as estrelas, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Isso aqui era o deus Moloque, que eles ofereciam criancinhas ali para serem queimadas vivas. Olha só que coisa horrível que o rei de Israel estava fazendo. E usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias e consultou adivinhos, encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. A gente tem aqui, né, várias ações, atitudes de um rei que deveria ser um rei que servisse a Deus. Ele deveria servir a Deus, mas ele optou por pecar contra Deus. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para prenderem em cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Olha só, Deus perdoa Manassés. 2 Crônicas 33, de 11 a 13, diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram em cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. A gente observa aqui o comportamento de uma pessoa que pecou contra Deus, levou a nação a pecar, mas depois de passar por um problema difícil, no caso aqui ele foi preso, enfim, deve ter sido torturado, ele orou a Deus, se arrependeu e Deus perdoou e restituiu o seu reino. Após a morte de Manassés, seu filho, Amon, reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Observe que Amon, ele teve o exemplo do pai, o bom e o ruim. Ele viu o pai dele fazer os dois, mas ele optou pelo lado ruim. Ele optou pelo pecado, porque Manassés, de início, foi um rei que pecou bastante, depois ele se arrependeu e serviu a Deus. E Amon seguiu o exemplo errado do seu pai. Por esse motivo, ele foi assassinado pelo próprio povo e o seu filho, de 8 anos, foi reinar, que é Josias. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Então, Josias, ele começou a reinar ainda criança, é claro que tinha alguém auxiliando ele, mas quando ele completou 20 anos de idade, ele realizou várias reformas ali naquela nação, principalmente uma reforma espiritual que envolveu não somente a cidade de Jerusalém, que era a capital, mas outras cidades, e o povo se voltou para Deus, o povo se arrependeu dos seus pecados. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. 2 Crônicas 34, 4. E derribaram
perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Foi uma reforma geral na nação, uma reforma espiritual. O povo teve que quebrar, teve que jogar fora, teve que acabar de vez com toda aquela corrupção espiritual que a nação estava passando. Porque isso aqui não era somente a questão da idolatria, isso ia para o dia a dia, para o cotidiano, para a adoração, o culto a Deus, o tratamento com o próximo. Enfim, a nação como um todo era prejudicada, não somente na questão espiritual de adoração, mas a questão econômica também. Então, assim, a transformação foi geral para a sociedade. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Não estava acontecendo mais o culto no templo, o sistema de sacrifício não estava acontecendo mais, o livro da lei havia sido perdido. Quando o livro foi encontrado, que foi lido para o rei percebeu por que eles estavam pecando. Olha, nós pecamos porque nós não temos seguido esse livro. Não seguimos o livro da lei, está tudo aí, está escrito o que fazer. Basta nós lermos e colocarmos em prática isso. Foi o que ele fez. Então o rei se arrependeu, a nação se arrependeu, assim o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. 2 Crônicas 35, 17 e 18. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. A gente tem aqui uma grande festa que foi realizada, no caso a festa da Páscoa, que há muitos anos não estavam mais fazendo, tinham abandonado a festa da Páscoa, e eles realizaram uma Páscoa que nunca havia acontecido na nação de Israel. Foi algo extraordinário pela quantidade de sacrifício, a reunião do povo, o arrependimento. Então foi um grande avivamento, mas teve que ter o quê? Oração, arrependimento, humilhação diante de Deus. Tudo isso que a gente estudou na lição número 1. A gente observa aqui agora. Aconteceu na nação de Israel na época de Josias e Deus promoveu um grande avivamento. Tópico 2. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. 2.1. O chamado de Neemias. Vamos falar agora sobre um outro contexto da nação de Israel, que é o contexto de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Neemias já vive um bom tempo depois de Zorobabel. Zorobabel vai para Jerusalém por volta do ano 538 para reconstruir o templo. O templo fica pronto, se eu não me engano, salvo engano, em 516. Ageu profetizou mais ou menos em 520, porque a construção do templo estava parada. Depois voltou a construção do templo, 516, o templo termina ali de ser construído, e Neemias vai lá para frente para o ano 448, se não me falha a memória. Às vezes eu falho aqui na questão de lembrar as datas, mas Neemias ele está há cerca de 90 anos na frente, depois que Zorobabel foi para Jerusalém, no ano 538, Neemias no ano 448. Então a gente tem aqui um período bem posterior à construção do templo e a cidade ainda estava em ruínas. A gente tem as portas queimadas, os muros destruídos, e Neemias trabalhava para o rei, era copeiro do rei, ele estava triste diante do rei. Ali o rei percebeu que ele realmente estava triste, não era nenhuma doença. Você não está doente, Neemias, por que você está triste? E Neemias orou a Deus e Neemias contou para o rei a situação ali da nação, né, no caso da sua nação, do seu povo, e o rei, usado por Deus com certeza, né, ali tocado pelo Espírito Santo, vai ajudar Neemias na construção
dos muros de Jerusalém. Mas vamos lá, antes disso acontecer, tópico 2.2, a confissão de pecados. Olha só a oração de Neemias. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Isso aqui foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Tem muita gente que ora pelo pecado dos outros, esquece do seu próprio pecado. Neemias, ele ora pelo seu próprio pecado. Deus, eu pequei, eu errei, eu e meu pai pecamos. Nossa casa pecou, a nação pecou e nós precisamos do teu perdão. Então, Neemias, ele pede perdão a Deus. Ele começa confessando os seus pecados. Na condição de um intercessor, ele se inclui entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. E Neemias confessou mais, versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele lembra lá da origem da lei. Deus, nós não temos guardado os teus mandamentos. Não temos lido a tua lei, não temos vivido a tua lei na prática. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Nós temos que confessar os nossos pecados diante de Deus. A igreja precisa se arrepender de maneira coletiva para que haja um grande avivamento. 2.3. O avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Observe que, diante de tudo que foi realizado, eles voltaram para o ensino da palavra de Deus. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Essa história de Neemias ainda faz parte da restauração da nação de Israel após o cativeiro. Primeiro volta Zorobabel com a parte do povo para reconstruir o templo. Depois vem Neemias e Esdras, que eles vão fazer uma reconstrução física na cidade e uma reconstrução espiritual também na cidade. Neemias, ele participa dessa reconstrução física. Eles reconstroem os muros, as portas, fortalece a cidade. E depois Esdras, que era sacerdote, vai participar da restauração espiritual e começa pela leitura da palavra de Deus. A lei é lida para o povo, ela é explicada para o povo e o povo chora ao ouvir a lei. Há um mover de Deus muito grande, um mover do Espírito muito grande diante da leitura da palavra. Simplesmente a leitura da palavra fez com que o povo se arrependesse. Não tem avivamento se não tiver palavra, irmão. Tem que ter palavra. Nós temos que nos voltar para a pregação da palavra, para o ensino da palavra. Assim, quem é pastor, quem é professor da EBD, quem tem a responsabilidade de ensinar, tem que se capacitar mais, tem que buscar mais, tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que ler mais livros, tem que saber interpretar corretamente as Escrituras, porque é através da palavra que vai ter avivamento. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Isso aconteceu porque eles entenderam a palavra. Ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias 8, 5 e 6. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Tinha um púlpito, ele estava um pouco alto. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. A palavra de Deus levou o povo a se quebrantar, a adorar, a se arrepender, a buscar, e houve realmente um grande avivamento na nação de Israel depois do exílio por causa da palavra. Tópico 3, o avivamento e a palavra de Deus. 3.1, a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo
para edificação. Aqui nessa passagem, Paulo está trazendo uma orientação para o povo quando eles se ajuntam para adorar a Deus juntos, para celebrar o Senhor. Então, assim, quando vocês se ajuntam aí, fazem esse culto, que vocês possam ter salmo, ou seja, louvores, que possa ter doutrina, revelação, línguas, tudo isso para edificação. Se traz edificação, você tem a liberdade de fazer. Se traz edificação, você tem que, enfim, participar junto. O louvor tem que trazer edificação. A doutrina tem que trazer edificação. Se tem línguas, tem que trazer edificação. Porque tem que ter interpretação. Olha só, tem língua, tem interpretação. Tem muita gente que quer falar em línguas estranhas para todo mundo ouvir na igreja e ninguém interpreta. Eu não concordo com isso, não acho isso correto. Veja, o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Não é para ficar rodopiando, fazendo aviãozinho, enfim, essas coisas que acontecem. O povo acha que isso é avivamento. Não, irmão, calma, não é. Tá? Isso faz parte da adoração a Deus, mas tem que ser com decência e ordem. Tem que ser para a edificação da igreja. Tem que ter salmo, tem que ter doutrina, revelação, língua, interpretação, mas que tudo isso sirva para a edificação. Aqui há orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno, como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Se a gente olhar para os exemplos que a gente viu agora no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, quando Deus promovia um grande avivamento, o povo orava, buscava, se arrependia, e tudo acontecia para que a nação como um todo entendesse que ali tinha um mover de Deus. Era para a edificação de todos. E nos cultos hoje, muitas vezes acontecem coisas que não edificam nada. Nada, não tem edificação nenhuma. Só exibicionismo. A gente tem que ter cuidado com isso. As nossas reuniões têm que trazer edificação. Edificação para o povo de Deus. 3.2, cuidado com o formalismo. Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. O escritor da revista está aqui pontuando dois extremos. De um lado, nós temos o extremo do emocionalismo e exibicionismo espiritual. E do outro lado, nós temos o formalismo, aquilo que é muito formal, metódico. Então, aquela igreja que o povo se reúne, mas ninguém pode dar um glória a Deus, um aleluia, aquele silêncio, aquela coisa toda, não, cuidado e tal, casa do Senhor, reverência, não sei o que e tal. Então, assim, tem muito formalismo, às vezes atrapalha também. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Entenda o seguinte, equilíbrio. Equilíbrio é a palavra correta aqui. Igrejas que são muito formais acabam esquecendo dessa questão de ver a necessidade de cada pessoa, necessidade espiritual. Então, um formalismo muito exagerado, ele realmente vai atrapalhar. Da mesma forma que um exibicionismo vai atrapalhar, trazer equilíbrio. A igreja ela tem que perceber isso. Nós temos que fazer tudo com decência e ordem, tem que ter método, tem que ter regras, tem que ter algo formal, sim, tem que ter algo formal. Mas nós temos que ter cuidado para não exagerar nessas coisas. Eu acho que é equilíbrio aqui. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente. Aqui o escritor da revista está falando de um momento dentro do culto em que o povo realmente percebe algo diferente, começa a adorar, a buscar a Deus e realmente o Espírito Santo tem liberdade para atuar nesse momento. O Espírito Santo tem liberdade para atuar na nossa vida, muda a atmosfera espiritual do ambiente. Nós temos que participar ativamente de tudo aquilo que está acontecendo. Mas nós temos que lembrar uma coisa, o avivamento espiritual não é um movimento ali dentro da igreja, ele vai muito além disso. Ele motiva o povo para que durante o dia a dia, o cotidiano, na semana, que a pessoa continue avivada, que ela continue buscando, se arrependendo, que ela continue pregando o evangelho, impactando a sociedade de alguma forma. Porque o avivamento não deve ficar restrito ali a 4 paredes dentro da igreja,
mas tem que ir muito além disso. Deus age em favor do seu povo, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Então tem que ter edificação e resultado prático no dia a dia, na vida cotidiana do povo de Deus. Chegamos na conclusão da aula que diz assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. E esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Então, assim, irmãos, nós temos muito que aprender no Antigo Testamento. Olhando para o Antigo Testamento, a gente vê que ali o povo orou, o povo buscou, o povo se quebrantou diante de Deus, o povo se arrependeu, e diante disso Deus promoveu um grande avivamento, uma restauração para a nação. Foi momentos na época dos juízes, na época dos reis, um momento pós-exílio, fases diferentes da nação de Israel nós estudamos aqui. E em todas essas fases, Deus promoveu um grande avivamento. E se você observar, foi isso que o escritor da revista colocou aqui. Uma fase inicial, que é com Moisés, depois uma fase na época dos juízes, uma fase na época dos reis e outra fase depois do exílio. Em todas as épocas, Deus cuidou do seu povo. Em todas as épocas, Deus promoveu um grande avivamento à nação de Israel. E Deus quer fazer isso hoje na nossa vida. Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Ele quer que nós nos voltemos para a palavra, estudar a palavra, entender a palavra. Ele quer que nós nos dediquemos mais à oração. E assim, ele vai derramar do seu Espírito Santo, ele vai promover um grande avivamento para que toda a sociedade possa entender que existe uma igreja aqui nessa terra e essa igreja está fazendo a diferença. Amém? Então eu encerro aqui a aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, falando aí das fotos, aí, se você usa o slide na sua igreja, pode mandar uma foto para nós, uma foto aí da sua EBD. Acesse o nosso site ebdemfoco.com, entre em contato conosco, acesse os slides em PowerPoint das lições. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a EBD da sua igreja. A paz do Senhor, até a próxima aula.